Flashes da F1 apresenta E se Ayrton Senna tivesse sobrevivido, Spin-off 62, o GP do Japão de 97 com o Senna. Fãs da F1, vamos a mais um dos nossos spin-offs especialíssimos da nossa mágica realidade paralela com Ayrton Senna. E se você for novo por aqui e não estiver entendendo nada do que eu tô falando, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que relatam a minha imaginação do que poderia ter sido a carreira e a vida do Senna caso ele tivesse sobrevivido ao acidente de Imola em 94. Assim, gente, todas as coisas que eu irei falar, ou todas as coisas que a voz do Ayrton Senna gerada por inteligência artificial falar, não necessariamente ocorreram na vida real, embora eu busque ser bem fidedigno com os fatos relacionados a até antes do GP de San Marino de 94. Assim, a realidade paralela mistura fatos reais até Imola 94 e daí em diante é pura imaginação. Tudo bem, gente? Já aconteceu tanta coisa nessa realidade paralela que a gente já está bem perto de concluir a temporada de 97 com Ayrton Senna, o Brazuca está agora na Ferrari. O campeonato dessa realidade alternativa está simplesmente incrível e garanto a vocês que não se arrependerão de ficar aqui até o final do vídeo. Tudo bem, gente? Antes de continuar, peço a vocês gentilmente que se forem novos por aqui, que se inscrevam, deem joinha e ativem as notificações. Tudo bem, gente? Na coletiva de imprensa antes dos treinos, o Brazuca falou sobre os sentimentos que aquele circuito proporciona para ele. O Japão é o lugar em que eu tenho mais fãs, depois do Brasil, e talvez hoje na Itália eu tenha uma proporção de fãs parecida com a do Japão. Sempre fui recebido com carinho por aqui. Mas apesar disso, o circuito de Suzuka sempre guardou lembranças boas e ruins muito fortes. Quando eu lembro do que vivi aqui em 88, me sinto nas nuvens. Mas logo depois vem a memória do que aconteceu em 89 e 90. E apesar de ter vencido o campeonato em 90, fico bem triste quando lembro desses 2 anos. Mas também tem a memória do Tri em 91, que não foi a mesma coisa que em 88. E eu e o Gerhard tivemos que trocar as posições. Por incrível que pareça, na época da McLaren, 93 foi o momento mais feliz depois de 88. Vivi outro momento feliz ao vencer em 94 com a Williams e levar o campeonato para Adelaide. E me emocionei muito ao ouvir a torcida japonesa clamando para que ocorresse em 95. E no ano passado, não tem como esquecer a minha 100ª pole position e a minha última vitória com a Williams. Com relação a esse ano aqui com a Ferrari, eu fico muito feliz, de verdade, por ter chegado a este momento do campeonato ainda com chances matemáticas de título. E isso é bem melhor do que eu esperava conseguir nesse meu primeiro ano na Ferrari. De qualquer forma, apesar de muito satisfeito, eu farei de tudo para vencer a corrida hoje e me manter com chances de ganhar um campeonato em Jerez de La Frontera. Na classificação, a primeira fila ficou inteiramente com a Williams, tendo Villeneuve na pole position e Hill largando em segundo. Schumacher largaria em terceiro e Ayrton apenas na 4ª posição. Na largada da corrida, Hill e Villeneuve ficaram lado a lado e o canadense tentou dar uma grande fechada no britânico, mas se deu mal e acabou saindo da pista logo no início. Damon Hill, apesar de ter conseguido continuar na corrida, acabou perdendo as posições de Schumacher e de Ayrton. O abandono tirava Jacques matematicamente da disputa pelo título mundial. Dali em diante o campeonato iria ou para Schumacher, ou para Hill, ou para Senna. Schumacher terminou a primeira volta logo à frente de Senna e Hill, que estavam praticamente lado a lado disputando a segunda posição. Schumacher e Hill se descolaram um pouco de Ayrton e estavam com estratégias de 2 paradas cada um, enquanto Senna, com o carro mais pesado, iria para uma ousada estratégia de apenas uma parada nos boxes. O alemão e o britânico pararam na volta 22 e voltaram um pouco atrás de Ayrton, que embora estivesse com os pneus mais desgastados, aproveitou o carro mais leve para manter um ritmo um pouco mais forte do que os dos outros dois. Ayrton parou apenas na volta 30 e voltou cerca de 15 segundos atrás de Hill, o segundo colocado. Schumacher parou novamente na volta 36, enquanto Hill fez a segunda na volta 37. Os dois voltaram cerca de 15 segundos atrás do primeiro colocado Senna e foram tirando cerca de 1 segundo por volta em relação ao Brazuca, enquanto disputavam posições. Faltando 5 voltas para o fim, Ayrton fez uma volta bem mais lenta, que fez Schumacher e Hill se aproximarem muito do brasileiro. Contudo, na penúltima volta, o Brazuca arrancou a volta mais rápida da corrida e abriu uma distância muito boa para os dois. Na entrada da última volta, Hill ultrapassou Schumacher e ficou em segundo.
Com relação à Senna, pouco depois do hairpin do circuito, ele começou a ficar bem mais lento do que o normal e o barulho de seu motor dava a entender que ele estava com uma marcha alta no carro, assim como em 1991. Damon Hill se aproximou muito do Brazuca e chegou a colar no seu aerofólio traseiro, mas já era tarde demais. Senna venceu sua quarta corrida na temporada de 97, de forma incrível se manteve com chances matemáticas de título em sua temporada de estreia pela Ferrari. Felicíssimo, Ayrton ergueu o troféu de primeiro colocado e explicou posteriormente a razão pela qual ficou tão lento na última volta. Nas últimas 5 voltas, eu comecei a me preocupar muito com a temperatura do meu motor e tive receio de que ele poderia estourar a qualquer momento. Assim, procurei manter o RPM do carro o mais baixo que eu pude, reduzindo as marchas apenas até a terceira, para tentar diminuir a temperatura do motor e assim melhorar minhas chances de vencer. Foi um pouco parecido com Interlagos, mas dessa vez eu deliberadamente mantive o carro em marchas altas durante boa parte das últimas voltas para diminuir a temperatura. Quando notei que o Hill e o Schumacher estavam se aproximando, decidi usar todas as marchas de novo para fazer uma volta muito rápida e assim jogar um pouco com eles. Quando contornei o hairpin na última volta, vi um pouco de fumaça saindo de dentro do carro e decidi manter o carro em sexta marcha até o final da corrida para garantir o RPM bem baixo. Na chicane, notei que o Hill estava bem próximo e tracionei na saída da chicane, colocando na primeira marcha de novo, rezando para o motor suportar, e deu tudo certo. Agradeço muito a Deus por mais essa vitória. Aquele campeonato incrível iria para sua corrida final em Jerez, com Schumacher, Hill e Senna disputando palmo a palmo o título. Há 28 anos, em uma realidade paralela bem próxima a gente, os fãs da nossa categoria preferida presenciaram um campeonato surreal, pessoal. É isso aí, meu amigo, obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, até o grande finale de 97 paralelo em Jerez.